Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje. E a pergunta de Joana Werner. Christian, até vos vejo e vejo seus vídeos. Sou estudante de cinema e pouco sei sobre psicanálise. Mas eu queria perguntar como seria a questão do corpo dentro do conceito de inconsciente. Quer dizer, se ele se estrutura em linguagem, como seria o comportamento de suas regras, vamos dizer assim, nos corpos, para além do que chamam de linguagem corporal. O sintoma pode se manifestar no corpo sem se manifestar na linguagem como gramática? Como poderíamos interpretar o que se manifesta no corpo e não se manifesta na língua? Desculpa se a pergunta ficou confusa. Não ficou não, Joana. Ficou uma ótima pergunta que eu vou tentar responder em associação com a questão de Rafael Vicente, que me pede um vídeo falando sobre o livro que a gente organizou junto com Heloísa Helena Ramírez e Tatiana Carvalho, que é A Pele como Litoral, Fenômeno Psicossomático e Psicanálise. Vou então juntar essas duas perguntas, Joana, e tentar fazer uma introdução a esse domínio tão vasto e que atravessa a psicanálise de ponta a ponta, que diz respeito ao corpo. Como você na tua pergunta coloca, o corpo não é só para a psicanálise um meio de expressão, um suporte para a gente dizer coisas, como na definição mais corrente de sintoma, em que o sintoma seria então uma palavra amordaçada. Ele está freando uma palavra, não freando uma sensação, uma experiência corporal, algo que se dá no registro interno ao somático, vamos chamar assim, né? Essa noção, ela é de fato assim muito incipiente. No fundo, o corpo ele vai se manifestar de muitas outras maneiras, a ponto de o Lacan, no final da sua obra, redefinir o sintoma como um acontecimento de corpo. Realmente não há sintoma que não toque no corpo. Então, assim como a palavra está amordaçada no corpo, o corpo está amordaçado e preso nas palavras, né? Ele está contido nas palavras, ele está contido nas imagens, você que vem do cinema, né? Foi o que a gente tentou explorar, o que a gente chama de uma teoria geral da corporeidade em psicanálise, né? Nesse trabalho, A Pele como Litoral, que se originou na nossa intervenção no Hospital da Pele, no Instituto da Pele, na Unifesp, aqui em São Paulo, no Hospital da Unifesp. Nessa experiência que tomou vários anos, quase uma década, com pacientes que sofriam de psoríase, né, que é uma afecção dermatológica que faz um descamamento na pele, sofriam com vitiligo, sofriam com... Depois a gente foi ampliando, né, para retocolite ulcerativa, certos tipos de úlcera, certos tipos de doenças tidas, inclusive pela medicina, como assim, de desencadeamento psicossomático, né? Então ligados a situações de incremento de angústia que geram ou uma piora ou desencadeamento formal do quadro, né? Então haveria uma distinção importante entre esse primeiro domínio do corpo, que é o corpo tomado em metáfora, né? O corpo que é metaforizado pelo sintoma, e esse outro corpo no qual o sofrimento aparentemente não se inscreve, né? Ele justamente não fala. As pessoas que têm esses fenômenos psicossomáticos tratam de outros assuntos e os fenômenos melhoram, mas elas não falam da sua psoríase como uma paciente histérica fala da sua conversão, dizendo e supondo, olha, isso há algo aqui que você não vai entender, que você não vai ler. Não, o paciente que tem esse fenômeno psicossomático, ele diz, isso tá aí, e eu não vejo como isso vai mudar, eu não vejo como essa parte da minha experiência corporal, ela tem que ver com o resto de mim. E essa distinção, essa separação, né, essa separação assim aprofundada entre uma mente e um corpo, uma experiência excessivamente vivida, é mais ou menos típica desse acontecimento de corpo. A gente pode dizer que o corpo, ele tem, o corpo em psicanálise, ele poderia estar sujeito a uma combinatória de relações, né? Que, de certa maneira, a gente tentou fazer aqui nesse livro, distinguindo entre aquilo que é do corpo no sentido simbólico, aquilo que é do organismo, né, no sentido imaginário, e aquilo que é da carne, né? A carne, esse conceito medieval, né, aquilo que Merleau-Ponty retomou como a nossa própria experiência impossível de corpo.
está sendo olhado, a nossa experiência do corpo no espaço, a nossa experiência do corpo no gesto, a nossa experiência que nos dá um corpo que ao mesmo tempo está além do corpo que a gente se representa e do corpo que a gente é capaz de dizer, de falar e inclusive escrever na fantasia. Então, a partir dessa distinção entre corpo, carne e organismo, a gente pode considerar uma combinatória, né? Entre corpo e carne, o que tem, entre corpo e organismo, o que tem, entre a carne, o corpo e o organismo. Por exemplo, a gente pode falar da experiência corporal, da carne, a partir da dor, por exemplo. Dor como algo que nos toca numa espécie de inominável. A gente pode falar da realização do simbólico a partir da angústia, né? Esse momento em que o simbólico invade, é invadido pelo real. E a gente pode falar da realização do simbólico também nas modificações involuntárias do corpo, né? O piercing, as tatuagens, as tentativas de usar o corpo como uma espécie de suporte para um ciframento, né? Para o ciframento da letra. A gente também tem uma simbolização do real, que aí sim aparece ligada aos equivalentes somáticos, né? Quer dizer, as inquietações, os tiques, as movimentações motoras, os comportamentos de autoapaziguamento. Mas também, aí sim, os sintomas de conversão e de compulsão, né? Lavar as mãos, por exemplo, é uma incidência no corpo. Os ataques histéricos são um outro exemplo, né, dessa simbolização do real. A gente poderia falar na realização do imaginário, né? Por exemplo, como a gente tem nas experiências de estranhamento com o próprio corpo, né? Que a criança tem quando descobre a mão, que a gente tem quando vai numa festa e sente que as mãos estão a mais, ou que os cabelos não funcionam, ou que a gente não tem onde pôr os braços. Bom, temos aí um registro de realização imaginária do corpo. Assim como também nas formações do eu relativas ao caráter, né? O nosso caráter não é só uma atitude mental, ela se mostra numa forma de usar o corpo, de uma forma de estar no próprio corpo, né? O corpo tem esse dualismo, ele ao mesmo tempo é o que a gente é e é uma propriedade da gente e envolve um modo de estar, né? Um modo de habitar o corpo. Por exemplo, a gente poderia falar nas implantações, né, do imaginarização do real, né? Aí sim os fenômenos psicossomáticos, mas também as somatizações, como a úlcera, né, como aquilo que afeta sistemicamente o organismo e que se mostra numa modalidade de sofrimento. Outra forma de imaginarização do real que toca o corpo são as alexitimias, né, ou as passagens ao ato. Né? A alexitimia são aquelas pessoas que não conseguem nomear o que estão sentindo, não conseguem dizer o que estão sentindo, então elas sensorializam os afetos, né? Então a alegria, a dor, a vergonha, a inveja, elas não são sentidas com essas qualidades, mas elas são sentidas como um desconforto, elas são sentidas como uma sensação egóica projetada no espaço, né? Ou de bem-estar ou de mal-estar, e que é indiscernível para o próprio sujeito. Quando a gente fala nas simbolizações do imaginário, a gente vai encontrar, por exemplo, as impulsões, né? Os atos repetitivos, aquela sensibilidade que faz com que eu reproduza um determinado estado mental, às vezes por meio de drogas, às vezes por meio de medicações, né? Mas também as modificações voluntárias do corpo, como as tatuagens e as intrusões corporais que a gente pode nos impor, né? Como o cutting, né? Um sintoma típico de mulheres que se cortam para apaziguar essa intrusão do real no corpo, do gozo no corpo, e transformar esse gozo em dor, e transformar a angústia em dor. Finalmente a gente teria as manifestações no corpo que são imaginarizações do simbólico, né? Como é o caso da hipocondria, como é o caso do impedimento, como é o caso das vivências corporais de inibição, né? Então, aquele momento em que a pessoa não consegue, né, fazer uso de uma função corporal. Por exemplo, na disfunção erétil, por exemplo, na dispaurenia, né, que é a incapacidade de relaxamento e lubrificação vaginal e que impede a penetração, como nas inibições que fazem com que determinados movimentos não possam ser feitos, né? Isso então mostra, e esse era o objetivo o ponto de partida do nosso livro, e eu acho que serve para apresentar como a corporeidade ela se espalha por diferentes combinações entre o real, o simbólico e o imaginário na psicanálise. Lembrando, A Pele como Litoral, Fenômeno Psicossomático e Psicanálise, da editora Ana Blume, organizada pelo Heloísa, Tatiana e por mim.
Para quem quiser receber atualizadamente o nosso Falando Nisso, basta clicar no Aqueron tá movendo aqui embaixo. Um abração.